Graças a Deus, né? Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor, né? Estamos começando mais um culto, né? Já com muita saudade, já tem uns dias que nós nos reunimos, né? Apesar dessa epidemia que está acontecendo no país, no mundo, mas hoje Deus nos deu a oportunidade de reunir com pouca gente, mas estamos aqui para cultuar o nome do Senhor. Viemos com esse propósito de levar a palavra de Deus, né? A cada um de nós, aqueles que estão em casa ouvindo, né? Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor. Você que está ouvindo nessa hora, seja bem-vindo. Que Deus possa te abençoar ricamente. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero pedir para os irmãos que continuem, todo mundo com as máscaras, né? Eu logo já vou colocar a máscara aqui, só até eu terminar aqui de falar com o microfone para não atrapalhar. Mas eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar grandemente nessa noite aqui, porque estamos na casa do Senhor, já estávamos com muita saudade de estar aqui na casa de Deus, louvando a Ele, e Deus nos deu essa oportunidade, irmãos, de estar aqui hoje para louvar o Senhor, com pouca gente, mas eu tenho certeza, a palavra de Deus fala que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, ali o Senhor está no meio. Eu creio que Jesus está aqui no nosso meio, né? E todos que estão em casa assistindo, né? Vai o nosso abraço, a nossa paz do Senhor, e que Deus possa abençoar cada um. Quero convidar os irmãos para junto, vamos ler a palavra de Deus, no livro de Salmo, capítulo número 4. Eu vou pedir para os irmãos acompanhar em suas Bíblias, vou ler apenas 8 versículos, né? Salmo de número 4. Vamos estar lendo a palavra de Deus, onde fala a confiança em Deus na angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 4. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim a palavra de Deus: responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homem, até quando torneis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, leva sobre nós a luz do teu rosto, mas a alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só tu, faz repousar-me seguro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Esse último versículo aqui diz que só o Senhor nos faz repousar seguro. Que nós possamos deitar todos os dias confiando que o Senhor tem coisas melhores para nós no outro dia. Que nós possamos todos os dias deitar em nossas camas, confiando que a misericórdia do Senhor está sobre as nossas vidas, está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. É um momento eu tenho certeza que é um momento de nós confiarmos mais ainda no Senhor. Apesar, nós já confiamos plenamente nesse Deus vivo, todo-poderoso, mas eu creio que ainda é um momento agora de mais reforço na nossa confiança. Porque nós precisamos cada dia da misericórdia do Senhor. Nós precisamos cada dia deitar seguros, sabendo que o Senhor nos dará no outro dia vida com abundância. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento nós vamos estar orando, louvando a Deus, agradecendo a Deus por esse momento, por esse culto, por esta reunião, né, pela tua palavra que vai ser ministrada aqui hoje. Nós já vamos agradecer a Deus por isso. Amém? Senhor Deus, Pai celeste, Pai amado, nós queremos nesse momento, ó Pai, louvar o Senhor, agradecer o Senhor, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, ó Pai. Deus, porque até aqui o Senhor tem livrado cada um de nós, até aqui o Senhor tem colocado as tuas mãos, Deus, estendidas sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. E nós queremos aqui nessa noite continuar reforçando, ó Deus, o nosso pedido, a nossa oração ao Senhor, que tem misericórdia de nós, ó Pai. Livra-nos dessa peste, desse mal, livra-nos, ó Deus, de toda praga que tem assolado este país, esse mundo, que o Senhor possa nos guardar
guardar com as tuas mãos seguras, que o Senhor possa nos guardar com a tua graça, com a tua misericórdia, porque o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus que tem cuidado de cada um de nós, tem cuidado da tua igreja. E oro nesse momento, ó Pai, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida de cada um dos irmãos, cada membro desta igreja, os que estão em casa ouvindo agora esse culto, receba, Deus, receba essa oração, ó Deus, que essas pessoas que estão ouvindo nesse momento, seja, Deus, aquietada, seja, Deus, acalmada pelo teu amor, pela tua graça, que nenhum pânico, Deus, venha haver em nosso meio, mas que o Senhor venha cada dia nos instruir, nos colocar no coração esse desejo, cada dia de firmeza, essa alegria, essa fé no nosso coração, Pai, que nós não possamos nunca, jamais, abalar a nossa fé, que a nossa fé venha cada dia ser fortalecida no Senhor. Nós oramos agradecido ao Senhor por tudo, ó Pai, pedindo a tua bênção, a tua misericórdia, Deus, sobre a vida da tua igreja, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um que está em casa agora ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus eu oro agradecido ao Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, Nós agora vamos ouvir um louvor. Creio que Deus vai nos abençoar muito através desse louvor, Cante conosco, você mesmo que está em casa, cante também, louve ao Senhor. Faça de conta que você está aqui na igreja, você está aqui no culto juntamente conosco, amém? Glória a Deus. É com muita alegria, irmãos, que nós estamos aqui reunidos para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos que estão aqui nesta noite, os irmãos que estão na sua casa, nossos amigos, com uma boa noite na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluias. Nós vamos louvar o Senhor, aquele que veio, que morreu e que nos deu vida, e vida em abundância, amém? Vamos glorificá-lo com bastante alegria nesta noite. Ele está conosco, Ele está neste lugar, aleluias, glória a Deus. Com liberdade no Espírito Santo, vamos glorificar ao Senhor Jesus. Aleluias, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluias, com palmas, bem animados para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Meu espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado,
glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora, quem dizes quem tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito nos revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, sua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre esta rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Aleluias. Vamos nos render aos pés desse Deus maravilhoso, Jesus Cristo, que veio, se fez homem para nos dar vida, nos dar saúde, nos dar alegrias. Aleluias. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nós rendemos aos teus pés, Senhor. Nós te adoramos. Tu és digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Aleluias. Com palmas, irmãos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Deixou tua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Jesus. Aleluia. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus é Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai, Santo de Israel, luz do mundo, Galileu, Jesus,
Aleluia. Louvado seja o teu nome, Santo, Senhor. santo é o nome do Graças a Senhor Deus. Jesus. Aleluias. Irmãos, chegará o dia em que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Aleluias. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Nós temos liberdade, irmãos. Pode glorificar o nome do Senhor Jesus. O Senhor está nesse lugar. O Senhor está aqui. E Ele está falando conosco já através dos louvores. Aleluias. Tenham liberdade no Espírito Santo. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Aleluia. Tu és soberano, Senhor. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, Levanta suas mãos. as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Cante. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Adora o Senhor. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Adore ao Senhor, irmãos. Adore ao Senhor Jesus. Reinos se abalam, Ele é digno os de povos se louvores. curvam, Aleluia. as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora.
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluia, Jesus. Receba a nossa adoração, Senhor. A tua igreja se curva diante de ti neste momento, Senhor. Entregar a nossa Nós adoração, reconhecemos que o nosso louvor, Pai, diante da tua presença. Para nos socorrer. Por isso nos prostramos nos teus pés nesta noite, Senhor. Receba a nossa adoração, Deus. Receba o nosso louvor. Só a igreja. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Aleluias. Glórias ao nome do Senhor. Podeis assentar, irmãos. Amém. Amém, meus irmãos, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui agradecer a cada um dos irmãos que aqui está hoje, né? Os ouvintes em casa, né? Eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo em casa. Vai o meu abraço, que Deus possa abençoar ricamente a sua vida, né? Que a paz do Senhor, né, seja sempre nos seus lares, na sua vida, na sua família, amém? Agora vamos ouvir uma mensagem, né? Uma palavra de Deus para os nossos corações nessa noite, né? Em nome de Jesus, eu tenho certeza que vamos sair daqui cheio da graça de Deus, né? Cheio do amor de Deus no nosso coração, tanto nós como você que está também assistindo em casa, amém? Quero chamar aqui o pastor Márcio, que vai nos trazer uma palavra de Deus para o nosso coração nessa noite, amém? Um abraço a todos e a paz do Senhor. Boa noite a todos, a paz do Senhor, alegria, né, rever aqui os irmãos nessa noite. Nós estamos aí depois de um bom tempo, né, retornando aos nossos cultos, embora com poucas pessoas, mas nós sabemos que Deus está aqui para nos abençoar, amém? Nós estávamos em casa, meditando nesse retorno, né? E você que está nos ouvindo em casa, que pertence a esta igreja, ou até mesmo a qualquer outra igreja, eu quero dar aqui uma palavra para aquelas pessoas, né? Que gostariam muito de estar aqui presente conosco, hein? Eles gostariam muito de estar conosco. São as pessoas de risco, né? As pessoas maiores de 60 anos de idade, as pessoas com doenças crônicas. Mas eu quero dizer para vocês, né, é interessante que essas pessoas são as pessoas que sentem mais faltas do culto, né? Porque são as pessoas de mais idade, aquelas pessoas que têm as suas atividades estão um pouco reduzidas, eles têm mais tempo, eles gostam muito de vir na igreja. E nós ouvimos, né, já de vários irmãos que estão ansiosos para que eles possam logo estar aqui conosco. Mas eu quero dizer para você que nós temos orado por vocês. E a nossa oração é que, assim como todos nós estamos sendo abençoados aqui neste lugar, nesse curso presencial, nossa oração é que o Espírito de Deus esteja visitando você aí onde você estiver, na sua casa. Receba a bênção de Deus sobre sua vida, que Deus possa estar renovando as suas forças, amém? E juntos nós vamos atravessar esse momento difícil, amém? Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para a leitura de um texto, amém? Que nós vamos fazer aqui na palavra, amém? Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 22. Amém?
eu quero chamar a sua atenção, vai ser o texto para a nossa meditação nesta noite. Ao anjo, verso 14, acompanhe aí na sua casa, se você não quiser abrir a sua Bíblia, o texto vai estar sendo projetado aí também no nosso culto online, amém? Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: essas coisas diz a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-se da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-te-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Vamos orar mais uma vez, pedindo a bênção de Deus para a palavra que Ele quer nos trazer nesta noite. Aleluias. Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pelo retorno ao nosso culto presencial. Obrigado, Senhor, por cada um dos irmãos que estão aqui, ó Deus, conosco. E obrigado também, Senhor, por aqueles que estão nos ouvindo. Queremos pedir a bênção do Senhor para a palavra que vai ser ministrada, que o Espírito Santo do Senhor possa falar aos nossos corações e a Tua palavra possa produzir, ó Deus, frutos nas nossas vidas. Amém e amém. Tudo para a glória e para a honra e louvor do nome do Senhor. Queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus nessa noite, o texto em destaque para a nossa meditação, como lemos aqui, está registrado no livro que trata sobre os relatos escatológicos, sobre os fatos que iriam acontecer nos últimos dias. Como nós podemos ver logo no início do livro de Apocalipse, o livro foi endereçado às 7 igrejas que existiam na Ásia. João está exilado na ilha de Pátimo, perseguido por causa da perseguição que vinha sobre a igreja, ele está ali exilado. E lá na ilha de Pátimo ele tem uma visão. E como nós podemos ver, lá na ilha de Pátimo, ele tendo a visão, ele escreve, então, o livro de Apocalipse, que é justamente interessado às igrejas da Ásia. Lá nós podemos ver isso no capítulo 1, no verso 4, que diz assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros. Segue com João o relato do Apocalipse, ali no capítulo 1. João tem a visão do Cristo glorificado. A sequência do relato bíblico, a seguir do Cristo glorificado de João, está exatamente o relato das cartas a essas 7 igrejas. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia e de Laodiceia. Queridos, embora essas cartas tinham a ver com as igrejas em que as cartas foram direcionadas, era o momento que eles estavam passando, e cada um tinha a sua particularidade, cada um
precisava receber aquela palavra, aquela carta. As cartas são diferentes em alguns aspectos, mas, segundo os estudiosos, essas cartas podem ser aplicadas a períodos vividos pela igreja ao longo do século, desde a morte de Jesus, desde aquele período em que João recebe essa visão, até a volta de Jesus, e até mesmo algumas coisas que haveriam de acontecer após a volta de Jesus. Como as cartas, elas são direcionadas às igrejas e podemos aplicar justamente as igrejas no seu período histórico, enquanto estiver aqui na Terra, nós queremos com isso dizer que esta carta de Laodiceia, que é a última igreja endereçada, é uma carta para a igreja do tempo do fim. É uma carta para a igreja dos dias da volta de Jesus. A carta interessada à igreja de Laodiceia é uma carta cujas suas palavras têm tudo a ver com a igreja do século presente, com a igreja que nós estamos vivendo, porque acreditamos que a igreja está vivendo os seus últimos períodos aqui na Terra. Entendemos perfeitamente isso, que nós estamos vivendo o último período e que a volta de Jesus está próxima. Aleluias! E quando, irmãos, olhamos para essa carta, o texto que lemos, carta à igreja de Laodiceia, e fazendo a aplicação para as nossas vidas, nós entendemos que vivemos realmente a volta de Jesus. E eu quero te convidar, você que está aqui presente conosco e aqueles que estão nos ouvindo, a nós caminharmos por esse texto aqui que lemos e tirarmos alguns ensinos para aplicação nas nossas vidas, porque nós somos a igreja. Vamos aplicar isso aqui nas nossas vidas. Todas as 7 cartas, ela tem um início muito parecido. Jesus se apresenta de várias maneiras diferentes. Mas aqui, na carta a Laodiceia, na parte B do verso, Jesus se apresenta da seguinte maneira. Olha o versículo 1. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém. Todos nós sabemos que essa palavra é uma palavra de fim, né? Palavra de amém, assim seja, encerrado, selado, lacrado. Então ele se apresenta exatamente assim, dessa maneira. Nós vamos ver que nas outras igrejas ele se apresenta como a chave de Davi, ele se apresenta de outras maneiras, ele se apresenta como sendo filho de Deus, mas aqui ele se apresenta como amém. Aquele que está selando, ou seja, dizendo amém, está encerrado, está acabado, eu já estou à porta, eu estou voltando. Aleluias! Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ele diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. E dos versículos 15 até o versículo 17, acompanhem comigo, ele revela qual é a situação da igreja de Laodiceia. Como que Deus vê a igreja dos últimos dias, a igreja antes da sua vinda. Como que era a igreja de Laodiceia? E na aplicação para os nossos dias, que vivemos os últimos dias, como se encontra a igreja dos últimos dias? A igreja de Laodiceia tinha suas particularidades, que servem de exortação por parte de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção. No versículo 15 e 16, Jesus diz que, na visão dele, ele diz: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, que deras fosse frio ou quente. Ou seja, a igreja pode ser classificada em 3 estágios. Ou ela é uma igreja fria, ou ela é uma igreja morna, ou ela é uma igreja quente. E quem viveu, os mais avançados, né, aí na carreira cristã, e que viveu alguns períodos da igreja, nós entendemos perfeitamente, né? E quando nós estamos aqui se referindo, quando esse texto está se referindo à igreja dos últimos dias, eu quero
ressaltar a importância disso, quero que os irmãos entendam que aqui é uma regra geral, mas tem as exceções. Nós sabemos que tem pessoas fervorosas no meio cristão, nós sabemos que tem pessoas ainda com o coração inflamado na obra de Deus, mas de uma forma geral, nós vemos, e é assim que o Senhor vê, uma igreja fria, ou melhor, uma igreja morna. Uma igreja morna, a igreja que estamos vivendo no período que hoje estamos passando. No versículo 17, tem outra característica da igreja. Diz que essa igreja, ela está enganada. O que é a pessoa? O que é um engano? O engano é quando você acha que está certo, mas não está certo, está errado. Você tem uma visão deturpada de uma determinada situação, você está enganado. É um engano inconsciente. Na grande verdade é essa. É um engano inconsciente. Você acha que está certo, que está tudo bem, que não tem nada errado, as coisas estão caminhando. Por isso que ele diz assim, pois dizes que... ele diz que estou prestes a vomitar da minha boca, verso 17, pois dizes que estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Irmãos, quantos cristãos, nós conversamos com alguns irmãos, algumas pessoas que nós conhecemos que são evangélicos, e os seus comportamentos dizem mais ou menos isso. Eles acham que não precisam de nada. Acham que está tudo bem, que a vida cristã está tudo bem, que as coisas estão caminhando. Ou seja, insensível. A igreja é morna. Uma igreja que está enganada. Ela acha que está tudo bem, mas na verdade não está tudo bem. E então, nessa carta, ele diz, ele não precisa de coisa alguma, ou seja, está tudo bem, eu não preciso de nada, eu posso caminhar do jeito que eu estou caminhando, a minha família pode caminhar do jeito que está caminhando, a minha vida cristã caminha do jeito que eu estou caminhando, a minha vida secular caminha desse mesmo jeito, eu não preciso mudar nada na minha vida, está tudo bem comigo. Esse é um engano. E então a carta aponta, na verdade, os defeitos da igreja de Laodiceia e os defeitos da igreja dos últimos séculos, na aplicação para os nossos dias. Todos os defeitos aqui aplicados não podemos dizer que são adjetivos, né, porque não são qualidades, mas realmente são defeitos mesmo. A palavra diz que nem sabes que tu és infeliz. Tem muita gente enganado, né? Acha que está tudo bem, que é feliz, mas na verdade não é feliz. Tu és infeliz, o texto diz, mas sim, é miserável, é excessivamente pobre, ou seja, ele acha que é rico, mas o contrário, o texto aqui usa uma expressão assim, um tanto forte, e elas são muito parecidas, né? Miserável com pobre. Os dois é a falta de algumas coisas. Mas o miserável o sinônimo para a palavra miserável, ou a compreensão melhor para essa palavra é excessivamente pobre. Ou seja, acha que tem muito, mas é pobre, demais pobre, paupérrimo. Perdão, engasguei um pouquinho. Paupérrimo, muito pobre. Excessivamente pobre. Pobre é a falta de muitas coisas. Muitas coisas à luz da palavra. Falta muitas coisas. Todos esses defeitos que é apontado aqui nesta carta à igreja dos últimos dias, são defeitos que não é um homem que diz, mas é a palavra que Deus diz que nós estamos falhando. Quando passamos pelo crivo das Escrituras. Muito longe das Escrituras. Nós não vamos se ater aqui a comentar alguns comportamentos nossos que fogem dos parâmetros da palavra. Deixe para Deus falar a cada coração. Cego, uma visão espiritual míope, sem visão espiritual. É isso que o texto diz. E nu tem a ver com a falta de santificação em todos os aspectos.
corpo exterior, alma e espírito interiormente. Impuros, nu. Ele aponta os efeitos dessa igreja, mas nós sabemos, irmãos, que Deus é misericordioso, amém? Ele é misericordioso. E por mais vil que seja o nosso caminho errado diante de Deus, Ele quer nos trazer ao pasto verdejante. Ele quer pastorear a nossa vida, Ele quer ser o nosso pastor, Ele quer cuidar de nós. Ele quer nos trazer para o aprisco, Ele quer nos ensinar, Ele quer fazer com que nós sejamos não infelizes, mas felizes. Ele quer que nós sigamos o caminho reto. Qual o caminho? Aquele que vai fazer com que nós sentemos no trono. Aquele que vai fazer com que nós ouçamos o nosso nome ser chamado na vinda dEle. Ele quer que nós estejamos com Ele. Por isso, depois de exortar, depois de apontar os erros, depois de enumerar os erros, Ele aconselha o caminho para o conserto. Esse é o Deus que nós servimos. Ele orienta. A carta fala exatamente sobre isso. Ele orienta para a gente ir para o lugar certo. Então nós vamos falar nessa noite sobre conselhos para a igreja dos últimos dias. Conselhos para a igreja do século presente. Para combater todas essas falhas que existiam na igreja, e vocês vão acompanhar que todos esses conselhos vêm de encontro exatamente a esses deslizes que a igreja está tendo. Para combater essas falhas, existe na igreja, que Jesus exorta a igreja, chama ela para um conserto através de conselhos. E esses conselhos serão alcançados quando voltarmos para a centralidade da palavra de Deus nas nossas vidas. Verso 18, ele diz: aconselho-te que de mim, aí ele começa a enumerá-los. Primeiro, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. O primeiro conselho, aconselho de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. A figura de linguagem aqui, ouro refinado, não é literal. Nós precisamos entender, todos os conselhos aqui não são literais, são todos eles figurados. Aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres. A figura, a linguagem aqui, ouro refinado, não é literal, mas ela é espiritual. E significa duas particularidades que não pode faltar para a igreja. Não pode faltar para nós. E que realmente tem faltado. É fé e amor. A igreja precisa dessas virtudes. Ouro refinado é algo, e todos sabemos que tanto a fé quanto o amor, eles são provados. Nossa fé é provada, porque às vezes nós precisamos crer realmente no milagre de Deus, crer num Deus conosco nas horas das nossas dificuldades. Nós precisamos amar, porque amar verdadeiramente o que a Bíblia diz, amar inimigos é muito difícil. Amar o inimigo é muito difícil, amar o amigo é muito bom. Então, queridos, o ouro refinado é a fé e o amor, ou seja, são duas atitudes que nós precisamos ter que realmente passam por um período tremendo na prova da vida cristã. Fé e amor, nós somos provados constantemente. Não existe vitória na caminhada cristã sem essas duas virtudes espirituais, que vêm de dentro dos nossos corações. Não é algo externo, mas ela vem lá de dentro. E sem essas duas virtudes é impossível agradar a Deus. É impossível nos apresentarmos diante de Deus quando as trombetas soarem. Fé e amor são duas virtudes extremamente indispensáveis na carreira cristã. Hebreus capítulo 2 diz, olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Tem hora que a gente pensa em desviar.
o momento o qual nós estamos passando agora mesmo, né? A nossa fé deve estar sempre fundamentada em Jesus. Sempre, sempre nele. No sacrifício de Jesus e no amor de Deus em Cristo Jesus. Precisamos ter a nossa fé e o nosso amor a Deus refinados, ou seja, suportar as provações. Ou seja, purificados, passando por provas, mas permanecendo firme. Nesses dias estamos tendo a nossa fé e o nosso amor sendo provados. Nosso amor sendo provado. A maior riqueza que podemos ter não é material, mas sim a espiritual. Uma fé em meio às dificuldades, um amor de Deus derramado em nossos corações, expressos por atitudes. Por atitudes. Lembra-se quando Jesus encontrou com Pedro, depois da ressurreição? Após Pedro ter negado, Jesus o pergunta por 3 vezes se ele o amava. Pedro responde que sim. Mas por 3 vezes, após a resposta de Pedro, Jesus fale para ele demonstrar o seu amor com atitudes. Faça isso. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta o meu rebanho. Cuida dos meus. Mostra as suas ações. O amor é expresso exatamente dessa maneira, com ações, com atos, com gestos, às vezes até mesmo com palavras, porque às vezes ofendemos as pessoas com palavras, isso é muito ruim. Então, o primeiro conselho é que nós sejamos apurados, provados, refinados, a nossa fé e o nosso amor alinhados com o que a palavra de Deus diz. Amar os inimigos, amar perdoando sempre, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ou seja, sendo compassivo, sendo misericordioso, estendendo a mão amiga, ajudando, demonstrando o amor de Deus derramado nos nossos corações. E a igreja não pode ficar longe disso. O segundo conselho para a igreja, ele diz lá no verso B do versículo 18, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez. Lembra que lá no versículo de número 17, a carta ele diz assim, tu és nu, tu está nu, achando que está vestido, mas não está nu. E aqui ele diz, então veste vestiduras brancas para te vestires, a fim que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Queridos, isso aqui é santificação. Amém? É mais uma palavra que não é literária. A linguagem espiritual tem a ver com santificação, sem contaminação, com valores não negociáveis, com pureza do corpo, da alma e do espírito. Santificar o corpo, a alma e o espírito. Algum tempo atrás, a igreja tinha muita preocupação com a santificação externa. Eu lembro dos princípios, de usos e costumes. Então nós tínhamos um excessivo zelo pelo exterior. Mas isso com o tempo se relaxou e agora sim, parece que as coisas caminham assim sem muito a ver, sem muito sentido, sem muita preocupação. Mas eu entendo que ainda precisamos estar preocupados com isso, com a maneira de vestir, com a maneira de andar, com a maneira de caminhar, com a maneira de falar. A alma e o espírito que são interior e devemos ser santificados, nós devemos cuidar da nossa alma. Devemos cuidar para não guardar rancor, para não guardar mágoa, para ter sempre um coração pronto a perdoar, é algo que vem de dentro. Amém? Santificação interna, interior do nosso espírito, não desejar mal para as pessoas, não estar batendo palma quando as coisas não vão bem para aquela pessoa que nos fez mal, que nos atingiu. Está pronto a perdoar, Paulo, quando escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 22 e 23, ele diz assim, abstende-vos de toda forma do mal, ou seja, foge, separa, exime de sua vida toda forma de mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, no vosso espírito, vossa alma e vosso corpo. Sejam conservados íntegros e irrepreensíveis
na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa igreja que Jesus vem buscar, a igreja santa, uma igreja com coração limpo, uma igreja pronta, abraçada, uma igreja santificada, uma igreja pura no seu corpo, na sua maneira de vestir, andar, na sua maneira de falar, mas também no seu coração. Queridos, conselhos para a igreja dos últimos dias. Primeiro conselho, que compres ouro refinado, né? Fé e amor. Segundo conselho, santificação, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a tua vergonha, a tua nudez. Terceiro conselho e último, parte C do versículo 18. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Terceiro conselho, também não é literal. Não é colírio Moura Brasil, qualquer marca que existe aí no mercado, para você colocar no seu olho, amém? Não é nada disso, mas é uma linguagem puramente espiritual. A igreja precisa estar voltada para o espiritual, a igreja precisa discernir o momento de Deus, o tempo de Deus. Quando as coisas estiverem acontecendo, ela precisa ter o discernimento, o espiritual, saber entender, muitas vezes uma luta, um problema que ele está passando, saber entender quando é o momento de andar, de caminhar, de fazer isso ou aquilo. Nós precisamos andar, não como nércios, mas como espirituais, como homens espirituais, sabendo o momento de Deus e como agir diante de uma luta, diante de dificuldade, diante de um passo que vamos dar. Colírio para ungir os teus olhos. Esse é o terceiro e último conselho espiritual para a igreja dos últimos dias. E nós entendemos, irmãos, que, como eu falei já aqui no início, a gente sabe que não é de forma geral, tem as exceções, mas a igreja do último dia é uma igreja cega espiritualmente. Isso nós podemos ver com o comportamento de alguns líderes, com o comportamento de alguns cristãos. Nós precisamos ter uma visão espiritual de excelência. Precisamos ver o agir de Deus na história. Precisamos ver o agir de Deus também nas nossas vidas em meio às dificuldades. Saber que Deus está trabalhando. Precisamos entender isso, precisamos compreender isso. Mas eu quero chamar a atenção, porque com relação ao colírio para ungir os teus olhos a fim de que vejas, a carta à igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias, a partir do verso 19, ele vai enumerar algumas coisas que a igreja precisa entender e precisa ver. Acompanhe comigo. No verso 19, ele diz o seguinte: eu repreendo e disciplino quantos amo. Compreender quando estamos sendo disciplinados por Deus. Versículo 19. A nossa caminhada cristã, irmãos, é uma caminhada em que Deus, às vezes, Ele aperta. Ele, Por quê? Porque Deus corrige o filho que ama. E muitas vezes a igreja tem que trocar, nós temos que trocar isso. A gente não consegue ver que é Deus que está trabalhando, e muitos acham até que às vezes é o diabo. Ele até fala assim, ora por mim, pela minha vida, porque eu estou sendo tentado pelo diabo. E às vezes não é nem o diabo, é Deus que está, apertando ele. Deus está, tocando nele. Deus está, colocando ele em prova. Então ele diz, compreendemos quando estamos sendo disciplinados por Deus na nossa caminhada. É o que diz no versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Se, pois, zeloso e se arrepende. E a disciplina de Deus é com objetivo para nos arrepender. E nós precisamos ser rápido para esse arrependimento. Porque senão o sofrimento se estende por longo tempo. Se estende. Então, queridos, nós somos apertados.
Em tempo que não podemos reunir em culto presencial na igreja, quantos não estavam valorizando essas reuniões no templo? Quantos não estavam valorizando? Quantos não valorizavam as orações, não valorizam o tempo de oração que precisa ser dado para a caminhada cristã? Quantos não valorizam o período de leitura bíblica? Quantos não valorizam até mesmo as confraternizações na igreja, as festas, que são coisas deixadas por Deus para nos alegrarmos, para aumentar a nossa comunhão? Agora que não podemos, estamos com restrições de dias e horários e com várias restrições, nós podemos entender, irmãos, que o momento que estamos passando é um momento em que todos nós estamos sendo apertados. E nós precisamos agir rápido. O versículo 19b diz que o agir rápido é arrependimento. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Quando o assunto é arrependimento, precisa agir rápido. A expressão zeloso é agir com rapidez, em direção ao arrependimento, em direção consertar os nossos erros e em busca do perdão e da misericórdia de Deus. E por que devemos fazer assim? Versículo 20 ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele está nos chamando, nos convidando. Eu vejo aqui, quero fazer duas aplicações nesse texto, nesse terceiro conselho. O primeiro, ele está nos chamando por uma comunhão maior, por uma intimidade maior com Ele. Estou à porta e bato. Ele quer participar das nossas vidas. Ele quer participar das nossas decisões. Não agimos impulsionados por outras coisas, não é mesmo? Mas Ele quer estar conosco. Por isso que Ele fala: eu estou à porta e bato. Eu quero entrar, quero estar com você, quero compartilhar com você, quero estar junto com você. Mas também nós podemos aplicar como um aviso, Eu estou à porta, voltando. Jesus está voltando. Ele está à porta porque está voltando. A igreja não pode perder a visão da volta de Jesus. Nós não podemos perder essa visão. O que a Bíblia nos orienta, quando Paulo escreve, acerca da volta de Jesus, e nós sabemos que nós devemos levar a vida normal, mas sempre com o foco da seguinte maneira: Jesus pode voltar. Podemos fazer os nossos projetos, construir casa, planejar casamento, planejar viagem, podemos fazer todos os nossos planejamentos, mas nunca esquecendo, Jesus pode voltar. Ele pode voltar. A igreja pode fazer os seus projetos missionários, não é verdade? Melhorar os seus tempos, outras coisas, mas a gente não pode perder o foco. E sempre pregando que Jesus está voltando. E precisamos pregar e dizer: a porta da graça está encerrando, Ele está voltando para a consumação dos séculos, para buscar a sua igreja. Nós estamos concluindo e queremos concluir dizendo que o tempo que estamos passando é o tempo que Deus está tratando com todo mundo. Nunca nós tivemos na história um tempo como este. Jesus está às portas, Ele está voltando, Ele está chamando a igreja a um concerto. Ele está chamando a todos aqueles que conhecem a sua palavra e ainda não se decidiram, Os homens com seus corações rebeldes, com seus corações inflamados, voltados para poderes, para pós, Ele está chamando todos para voltar para a palavra, o que diz as Escrituras Sagradas. Em meio de tantas incertezas no amanhã, é tempo de fortalecermos a nossa fé, o nosso amor a Deus, é tempo de ampliarmos as nossas visões para entendermos o querer de Deus para as nossas vidas. Tudo isso vai passar e não podemos continuar sendo como éramos antes. Essa pandemia vai passar, mas não podemos continuar sendo como éramos antes. Eu acredito, queridos irmãos, e que todos que estão nos ouvindo, que Deus estará para a igreja
depois desse momento, um grande mover, um grande avivamento. Precisamos nos voltar, não podemos continuar, não podemos ser as mesmas pessoas depois dessa pandemia. Saberemos o quanto que é importante ter uma reserva financeira. Saberemos o quanto que é importante aproveitar a liberdade religiosa para nós cultuarmos a Deus. Saberemos o quanto, nós estamos aprendendo o quanto que é importante o convívio familiar, protegermos as pessoas mais vulneráveis na nossa família. Estamos aprendendo o quanto que é importante esse momento aqui, na hora do louvor, né? Adorar a Deus, buscar o avivamento. Quando tiver oração, a gente poder vir para o templo. Deus seja louvado. E que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Jesus está voltando. E o conselho para a igreja dos últimos dias são esses conselhos que aqui estão. Compra para ti ouro refinado. Temos que voltar para a palavra fé e amor. Busque para ti vestiduras brancas para vestires a fim de que manifeste a sua vergonha e a sua nudez. Procurarmos ser santos de corpo, alma e espírito. Lavar o nosso coração, tirar toda a mágoa, toda a angústia, toda coisa ruim, tudo que está prendendo os nossos corações, mágoas do passado. Quanta gente carrega isso por muito e muito tempo. Eu não acredito, isso vai ser um empecilho, vai ser algo tremendo, né? Eu posso dizer assim para você claramente, eu entendo que Deus não quer isso para você. Tem pessoas que sofrem aqui nessa terra por causa de mágoas. Fique livre disso, peça a Deus que te livre disso. Peça a Deus que santifique o seu interior, a sua alma, o seu espírito. E o terceiro conselho, colírio para ungir os teus olhos, a fim de que vejas. Ou seja, nós temos que andar com uma visão ampla espiritual. Quando eu olho algo acontecer na minha vida, eu preciso entender o que Deus tem nisso aí. Ah, mas é meio esquisito. Deus está nisso aí. Deus está nisso. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Uma visão espiritual. Quando eu tenho que parar, quando eu tenho que caminhar, quando eu tenho que recuar, quando eu tenho que falar mais alto, quando eu tenho que falar mais baixo, quando eu não tenho que falar nada, eu tenho que ficar quieto. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome. Que o Senhor possa nos abençoar. Amém? Vamos orar a Deus. Aleluia. Quero convidar você que está na sua casa, e você que está aqui presente conosco, nesse culto presencial. Eu tenho certeza que Deus tem falado aos nossos corações. Nessa noite. Nós precisamos ter uma visão espiritual. Às vezes nós precisamos ouvir os dois lados. Uma visão ampla da situação. Aleluias. Vamos orar pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar para que, se nós estivermos morno, amém? Aquele que está morno com a sua vida espiritual, que possa ser aquecido, amém? Que possa ser aquecida, que depois que passar essa pandemia, já aí na sua casa, você possa fazer um voto com o Senhor, já possa estar buscando o Senhor pelas madrugadas, já possa estar orando mais ao Senhor, lendo mais a palavra, e buscando um avivamento para a sua vida, buscando um renovo, renovando uma aliança com Deus, o seu pacto com Deus, na sua fidelidade, nos seus conceitos, voltando para a palavra, na santificação do corpo, da alma, do espírito. Amém? Vamos orar pedindo a bênção de Deus.
pedindo que o Senhor nos ajude a nós aceitarmos estes conselhos, amém? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te louvar e te agradecer, ó Deus, por este culto. Queremos te louvar e te agradecer pela tua palavra, Deus. Nós cremos, ó Deus, que nós estamos vivendo a igreja dos últimos dias. E nós queremos, ó Deus, aplicar nas nossas vidas os conselhos dados à igreja de Laodiceia, a igreja dos últimos dias. Queremos, Seu Deus, ter nos nossos corações fortalecido a nossa fé e o nosso amor, ó Deus, segundo a Tua palavra. Queremos, ó Deus, buscar a santificação do nosso corpo e da nossa alma. E queremos, ó Deus, ampliar a nossa visão espiritual. Queremos pedir a bênção do Senhor para que possamos entender o tempo, os acontecimentos na nossa vida, a mão de Deus sobre nós, o mover de Deus, a direção de Deus nas tomadas das nossas decisões. Nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, espalhada nos quatro cantos da terra e sobre as nossas vidas aqui neste lugar. Amém? Aleluias. Enquanto o grupo de louvor vai estar aqui fazendo um cântico, vai estar passando lá na tela o endereço da nossa conta bancária, né? A glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda vai se mostrar cada vez. Amém? Então nós estamos seguindo todas as orientações e nós temos lugares aqui para bastante pessoas, amém? Nós podemos usar até as nossas galerias. Então você pode vir para o culto domingo que vem com toda a segurança, vem com toda a segurança. Vamos sentar espaçosos nas cadeiras. Nós conseguimos colocar aqui no nosso culto presencial aqui, dá para nós colocarmos aqui próximo a 70 pessoas, usando a galeria, usando aqui embaixo. Então, bastante gente cabe aqui, você não precisa ficar com medo. Pode vir, lança fora aí todo o medo, você que não faz parte do risco, do grupo de risco. Eu hoje falei com algumas pessoas que fazem parte do grupo de risco e pedi para eles fazer o seguinte: converse com seus familiares. Se os seus familiares liberarem, vocês podem vir com todo o cuidado, até aqui na porta, não tem problema nenhum, sentem lá no cantinho. Isso é responsabilidade da família de vocês, embora haja essa recomendação do governo, mas é uma recomendação, amém? Então, você pode estar ali, sentado, com toda a segurança. Nós estamos aferindo as temperaturas, amém? Chega aqui, nós estamos aferindo a temperatura. Se você estiver febril, você não vai poder estar presente no nosso culto. Então, todos os cuidados, tem álcool gel, tem pano lá na porta, solução com que boa para você limpar seus pés, toda a segurança. Então, o nosso culto está seguro. E nós vamos, se Deus quiser, fazer a nossa ceia, ou domingo que vem ou no outro, presencial. Bem? Nós vamos ver aí uma melhor maneira, vamos dividir, quem sabe faz um grupo de manhã às 10 horas e um grupo à noite. Amém? Está aqui na nossa cabeça algo que nós vamos pensar, mas nós estamos pensando em que o pessoal de risco até venha, colocamos todas as pessoas do grupo de risco num horário só, todo mundo. Né? Eles já estão isolados mesmo, aqui eles vão continuar isolados, né? Sem perigo. Sentadinho no seu lugar e a gente ministra a ceia presencial. Vai ser muito gostoso. Vocês vão ter a oportunidade de participar do culto. Vamos pensando nisso, vamos continuar amadurecendo e depois nós vamos tomar a decisão. E o demais a gente faz a nossa ceia no culto à noite. Amém? Vamos ver isso aí direitinho. Vamos agora concluir o nosso culto, orar, pedir aos irmãos que fiquem de pé. O presbítero Maurício vai estar orando e depois nós vamos estar dando a bênção apostólica. Amém. Glórias a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Amém. Vamos orar, agradecendo a Deus, né, por esta oportunidade que Deus tem nos dado de estarmos aqui, né? Amém. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo,
Nós te louvamos, ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus de Israel, por esta hora, por este momento, ó Pai. Te louvamos pela tua palavra que foi lida, que foi meditada, que foi pregada nesta noite, ó Pai. Meu Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu, ó Deus de poder, o privilégio de estarmos aqui nesta noite, ó Pai. Abençoa a tua igreja aqui presente, abençoa aqueles, ó Deus, que estão assistindo pelas redes sociais, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, que a tua presença, que a tua bênção esteja sobre cada um, ó Pai. Guarde, livre, Senhor, de todo mal. Livra, Senhor, das enfermidades. E que as tuas mãos poderosas, ó Pai, esteja sobre a vida de cada um, ó Pai. Receba, Senhor, a nossa oração. Receba o nosso pedido, ó Pai. E nos abençoa, ó Deus Todo-Poderoso. É a nossa oração, é o nosso pedido. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que a doce comunhão e consolação e os dons do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas e sobre toda a igreja do Senhor hoje e para todos sempre. Amém e amém. Deus os abençoe em uma semana de vitória. Amém.